Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Lembrando, toda segunda-feira às 20 horas, tanto no YouTube como no Spotify. Hoje vamos falar de um tema que eu amo, assim, minha paixão de verdade, mercado imobiliário, né? Principalmente na área de alto padrão e luxo. E estamos com um convidado maravilhoso, não é, Edu? Perfeito, Raquel, é isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a temática, na verdade, como a Gabi falou, vamos tratar do mercado imobiliário, um mercado que é super dinâmico, que historicamente é o que vem construindo riquezas aí, acho que em todo mundo, de modo geral, né? Acho que todo grande multimilionário, de alguma forma, investe nesse mercado, por exemplo, né? E para trazer para essa temática, a gente também buscou focar, de fato, nesse mercado de alto padrão, de luxo, de fato. E para isso, o convidado de hoje é o Vitor Barros de Oliveira. Eu vou ler aqui rapidamente o currículo dele, pra vocês se situarem quem de fato ele é, e logo em seguida eu passo baixar para ele falar um pouco mais, de repente alguma curiosidade que de repente eu não acabei não pontuando aqui, né? Mas vamos lá, o Vitor, ele na verdade ele é gestor comercial, então eu já verifiquei que ele tem uma passagem com mais de 15 anos de atuação nesse mercado, então uma vasta experiência ali dessa gestão de pessoas, acho que negociação, comercialização, vendas, então assim, uma experiência bem vasta, que hoje ele passa ali por algumas grandes empresas, né? Então já passou por diversas empresas, mas acho que é a que vale a pena a gente falar aqui hoje, que acho que é a empresa que ele já vem capitaneando ali, vem atuando de algum bom tempo, né? Que é a Moro do B. Então, Perfeito. assim, hoje ele está como gerente regional do Ceará e Rio Grande do Norte ali para a Moro do B. E hoje, para quem não, talvez não conheça, né? Acho que é uma das líderes do mercado aqui no Nordeste. Eu diria que do Ceará talvez seja a principal. E estamos hoje com essa pessoa que é extremamente capacitada em falar de vendas, falar de pessoas e falar do mercado imobiliário de alto padrão. Então, para isso, Vitor, seja bem-vindo ao Ponto de Obrigado. Conexão. Fale um pouco mais aí, de repente tem alguma curiosidade que de repente não foi mencionada aqui nesse currículo. E a ideia aqui é basicamente um bate-papo sobre esse mercado. Eu queria muito, inicialmente, te ouvir. Fala um pouco mais sobre quem é o Vitor, né? Pronto. Gente, boa tarde, né? Eu sou o Vitor Barros, como eles já mencionaram. Realmente trabalho há 15 anos no mercado imobiliário. Comecei como corretor de imóveis, coordenador de vendas, até chegar à gerência regional da equipe própria da Muro do B. A Muro do B hoje que atende todo o Nordeste, né? É a única construtora no Norte-Nordeste na Bolsa de Valores, Perfeito. o que passa muito segurança para os nossos clientes, Sim. tá certo? E eu comecei nesse mercado imobiliário como é que eu posso dizer? Na, Fiz a minha primeira compra sem ser corretor. E Certo. na época sou analista de sistema por formação. E acabou que eu achei que o corretor ele não me fez um bom trabalho, porque eu acabei tendo que fazer tudo. Aprendi a fazer financiamento imobiliário, aprendi a registrar imóvel, né? Peguei greve da Caixa Econômica, meu imóvel tinha foro e laudêmio. Quer dizer, eu passei por tudo que um comprador não deve passar na compra do seu primeiro imóvel. Nossa, Acabou que isso me deu uma pequena experiência estou e um sentindo. colega ensinou, cara, agora que tu já aprendeu tudo isso, pra que tu não vai trabalhar no mercado imobiliário? Diga, eu não sei se é muito a minha área. Digo, mas eu vou fazer o curso, porque aí na próxima vez eu não vou mais ser pego de surpresa. E aí acabou que entrei no mercado imobiliário, com pouco tempo eu fiz duas vendas, eu trabalhava para uma terceirizada da Petrobras, mas essas duas vendas me deu um retorno financeiro bem atrativo, é o que chamou a atenção para o mercado. Isso em 2010, no começo de 2010. E eu acabei que eu investi na área e tô aqui até hoje, né? Tô com 15 anos de mercado, 12 anos de Muro do B, Uau. né? Sempre buscando Nossa. crescimento, conhecimento, né? Procurando entender bem do mercado, entender do cliente. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando você entende de cliente, entende a dor dele, você consegue progredir Perfeito. nessa área. Acho que antes de começar aqui oficialmente as perguntas, eu vi aqui uma curiosidade. Sempre no mercado de alto padrão ou começou de repente no mercado mais popular, médio, porte, depois migrou? Como é que foi essa questão? Pronto, boa pergunta. Eu comecei no mercado do imóvel de entrada, Tá. né? O de médio porte, tá? A Muro do B também ela começou assim, aqui em Fortaleza, né? Onde ela tinha os imóveis de entrada, apartamento de 2 quartos, 3 quartos, mas aquele médio padrão, né? E com o tempo ela foi crescendo e a gente vai crescendo junto, né? E hoje ela está começando a atuar no mercado de altíssimo padrão e a gente veio acompanhando aí esse desenvolvimento e o crescimento dela aqui no estado. Perfeito. Boa. E assim, até falando de conceito, né? O conceito alto padrão. Quais são os critérios hoje para o imóvel ele ter esse título? Raquel, assim, o imóvel de alto padrão ter esse título, ele tem alguns pré-requisitos básicos, Sim. tá certo? Que o principal é a localização desse imóvel, né?
É a localização diz você onde você tem serviços premiums, né? Que você tem, por exemplo, hoje a localização premium de Fortaleza é Beira-Mar, né? É o ponto mais atrativo de Fortaleza, onde todo mundo quer estar. Então, o imóvel, quando ele está próximo àquela região, ele já tem a possibilidade de ele ter alto padrão, seria alto padrão, mas aí vão ter outras características que envolvem, né? O tamanho do apartamento, o acabamento, comodidade, integração com a tecnologia, sustentabilidade, né? Isso são itens que ajudam a classificar o imóvel como alto padrão. E quais são hoje. Você falou de uma palavra bem legal aqui: sustentabilidade e tecnologia, né? Tu enxerga aqui quais são essas tendências hoje que o mercado valoriza mais, até para precificar melhor o imóvel? Quando você fala aqui em tecnologia, o que você quer dizer com isso? Que tecnologia, de repente, hoje está sendo ali o grande boom do mercado de alto padrão? O que é que de fato move ali o comprador na hora de decidir? Cara, tem 2 imóveis, mas esse aqui tem tecnologia X que me conquistou e eu vou fechar com esse. Pô, que tecnologia é essa? De repente, fala um pouco mais sobre Pronto. isso. No imóvel de alto padrão, o que remete à tecnologia é um pouco da automação, Perfeito. né? Você já ter ali uma fechadura eletrônica, você poder se comunicar com o seu imóvel por voz, Perfeito. né? A utilização da Alexa ali para ligar, desligar Toda a as luzes, experiência ali de descer comodidade dentro da casa, né? cortina, né? Você ligar a TV desce do teto, já vem com a projeção. Então, e essas comodidades que você tem dentro do imóvel acaba que encanta Perfeito. o cliente de alto padrão, porque é comodidade pro dia a dia dele, né? Faz Traz sentido. sofisticação. Total. Vitor, assim, quando eu falo agora no viés aqui do profissional que faz essa comercialização, né? Quais são esses desafios que você encontrou ou ainda encontra hoje, mesmo com 15 anos de atuação no mercado, para atuar nesse mercado de alto padrão, mercado imobiliário? Como eu falei, é um mercado que formou e forma muitas bem-sucedidas, né? Acho que é uma Exato. verdade isso a nível global. Mas hoje, qual é de repente aquele desafio ou desafio que você encontra ainda que entende que precisam ser superados para se de fato ser um cara de sucesso no mercado imobiliário de alto padrão? Então, no mercado imobiliário de alto padrão, até no mercado imobiliário em De si, uma geração. ele está muito focado no seu network, sabe? E você está inserido no grupo de pessoas que tem esse perfil de compra. Só que para você inserir nesse grupo de perfil, você tem que praticar um tênis, né? Às vezes tem um carro ali que chama um pouco de atenção, Sim. andar sempre bem vestido, né? Participar de confrarias de vinho, entendeu? Então você tem que estar no meio, porque o que traz a segurança para o comprador é a conectividade dele com você, né? Curioso, isso é como se para decisão de compra desse cliente não é, por exemplo, uma propaganda bem feita numa rede social, é muito mais a confiança de que ele vai ter ali um colega que faz tênis com ele, que vai indicar uma boa oportunidade, né? Acho que esse mercado Isso. ele está muito mais focado no network para poder fazer a compra acontecer do que necessariamente um desconto, ou de repente, acho que o desconto nem chega a ser um ponto tão decisivo, né? Não estou dizendo que não é, mas imagino eu que é muito mais às vezes, a confiança que você, enquanto profissional, passa, bem como também ali entender que veio de uma pessoa confiável, uma pessoa que tem um network, que tem um relacionamento prévio, não é isso? Exatamente. Porque, por exemplo, o cliente ele quer um imóvel de alto padrão na beira-mar Certo. e muitas vezes ele já tem focado ali qual é o condomínio que ele quer. Perfeito. E boa parte das vezes aquele imóvel que está à venda não está com um corretor só, Perfeito. Sim. né? Então, tipo, dificilmente você vai ter um imóvel de alto padrão com as fotos de baixa qualidade. O cara vai investir um pouquinho ali para ter umas fotos bacanas. Verdade. O que vai trazer segurança para o negócio muitas vezes é o relacionamento. É conseguir uma boa negociação. A questão do desconto nem sempre é relevante, porque você comprar um imóvel de alto padrão muitas vezes é status, né? Então a pessoa às vezes faz questão de dizer o valor que ela pagou naquele imóvel, né? Com a diferença do comprador e investidor, né? Você tem um comprador de imóveis de alto padrão que é um investidor, porque boa parte dos imóveis de Fortaleza ele tá num nicho pequeno de pessoas, né? Isso é E verdade. ali esse pessoal eles compram muitas vezes no lançamento e aí eles barganham na compra para revender lá na frente. O comprador final ele não costuma barganhar muito, ele se atender a expectativa dele e ele Perfeito. pode pagar, ele vai Entendi. Ele aceita entrar e no vai. imóvel, ele aceita e Entendi. vai. É isso aí, Raquel. É. Hoje eu vejo assim muitos corretores, né, que
quando você vai conversar com eles e fala assim, o que você vende? A maioria fala primeiro Moura do B, assim, é bem específico. Ele tem outras que ele tenha fechado, mas é a primeira que ele fala é sempre a Moura do B, e ele meio que se enaltece em relação a isso. Então hoje, o que a Moura do B tem de diferencial em qualquer outra dentro do mercado? Pronto. Hoje a Moura do B, ela tem diferencial o quê? Quando você anda por Fortaleza, hoje você já encontra diversos tapumes, né, de obras acontecendo e sendo entregues ao mesmo tempo. Algumas obras, né, das últimas que ela entregou, ela conseguiu entregar antes do prazo de entrega. Principalmente ela consegue fazer isso quando o imóvel é de incorporação. Né? Porque ela pega financiamento bancário, ela tem um recurso ali, então ela consegue antecipar. Mas o mais importante é a questão da segurança. Eu acho que o fato dela estar na Bolsa de Valores, né, ser a única no Norte-Nordeste que está nesse perfil, isso passa muita segurança para os clientes, né, e para os próprios corretores que comercializam. Ele sente que está vendendo algo que ele não vai ter tanta dor de cabeça com o cliente lá na frente. Vitor, você conheceu o mercado já nordestino de um modo geral, né? Como é que é o mercado de Fortaleza versus o mercado nordestino ali para alto padrão? A gente tem de fato um público diferente, esse mercado funciona, de repente, Fortaleza funciona X, mas eu vou lá em Natal, é outro perfil, é outra pegada. Enfim, tem diferença esse mercado de alto padrão entre esses estados do Nordeste ou não? É muito parecido? Então, assim, tem se falado bastante sobre isso, né? Você vê, a gente tá aí com super prédios, né? Que se fala muito. Exato. Estão dizendo aí que Fortaleza é a Balneário Camboriú Do do Nordeste. Nordeste, né? Mas isso se diz muito assim, a nossa beira-mar ficou muito bonita. Sim. Pode-se dizer Inegável, que inegável. que é uma das mais bonitas do Brasil, se não Na minha opinião, é a mais bonita. É, a minha a opinião mais também. bonita, né? Mais Sem bonita. querer ser bairrista. E aí você tá trocando ali prédios antigos pelos prédios novos. Então, a gente tem um design diferenciado de outras capitais, né? Que é aquele tudo muito enxutinho. Hoje você observa, a gente tem grandes arquitetos em Fortaleza. E um deles, por exemplo, o Daniel Arruda, que tem traços muito finos, muito delicados e que traz uma elegância para os prédios de Fortaleza. Moura do B está trazendo aí o Arthur Casas, que é um dos arquitetos mais renomados do país, né, para investir um pouco na fachada, mas sem puxar para aquela questão de Balneário Camboriú, que a turma faz algo megalomaníaco lá e totalmente fora da curva, onde você olha assim e destoa tudo. A intenção do Moura do B não é fazer isso. Ela é fazer novos prédios, mas que eles agreguem para a região e não destoem da região. Excelente. Né? Gostei do posicionamento. Até falando assim de cidades diferentes, né? Exemplo, eu vejo Fortaleza como uma cúpula. Tipo assim, a gente que anda em grupos de networking, a gente sempre vê as mesmas pessoas estando ali, os mesmos Verdade. empresários. Já não sei como é que vocês atuam no mercado, por exemplo, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Bahia, né? Que eu não vejo isso tão amplo lá, pelo menos na visão minha, porque já morei, por exemplo, em Salvador. Então eu não via esse mercado tão fechado, né, lá. E aqui a gente vê esse mercado bem fechado. Verdade. Por exemplo, todo empresário que a gente conversa, 99% investe em imóveis. Né? E como é que você visualiza estados assim, nessa formatação dentro do network? Lá é um pouco mais importante, não é? Aqui é bem mais importante. Ó, falando por Moura do B, hoje Fortaleza é a capital que mais está vendendo, né? Que mais tem lançamento, que mais vende. Moura do B ela é de Recife, né? Uma empresa de 42 anos. Passada, eu jurava que era Tá daqui. certo? E hoje a gente já brinca, né? Dizendo que hoje Ela é daqui. que ela é de Fortaleza, mas na verdade ela é de Recife, né? O Recife durante muitos anos foi a capital que mais vendeu Moura do B, mas nos últimos 2 anos Fortaleza e Salvador têm sido as capitais que têm brigados aí junto com Recife por esse Olha. crescimento, tá certo? Mas o que é bacana disso é que isso é sempre aquela concorrência saudável, né? É dentro de casa, buscando trazer sempre a melhor experiência para o cliente. Mas o que eu tenho observado, e eu posso dizer que eu conheço as 9 capitais do Nordeste e as nossas 7 que a gente trabalha, é que cada uma tem a sua particularidade. Sabe? Como, por exemplo, em Salvador, que a gente tem empreendimentos lá que a gente lançou de altíssimo padrão, de 8 milhões, de 9 milhões, e que vendeu em 3, 4 dias. Uau. Né? Porque, assim,
lá não tem uma concorrência muito alta, Uhum. né? Assim, com relação a Muro do B. Tem E existe mesmo uma lá. necessidade muito grande de imóveis de alto padrão que lá ainda não tinha, né? A gente está começando a levar isso para Recife, né? Por exemplo, Recife hoje não tem um prédio de altíssimo padrão com a assinatura de Daniel Arruda, né? Então a gente está levando Daniel Arruda lá para Recife para fazer a mesma coisa, né? E já nas pequenas capitais a gente vai trabalhando oferta e demanda. A gente busca ver qual é a necessidade de cada capital, né? Não só para chegar com um grande super prédio, instalar lá e tentar vender e botar uma marca da gente. Não, a gente chega buscando o que é que a cidade está procurando para ajudar no crescimento, né? Que com isso a gente também ganha. Boa. Entendeu? Então, pode falar? Eu vejo assim, por exemplo, o cliente, né? Eu tenho alguns clientes que são grandes hoje em mercado. Principalmente esse cliente hoje do alto padrão, né? Qual é a forma melhor que vocês têm de se relacionar com eles, né? Como é que vocês buscam eles? Como é que vocês trazem eles? Ó, eu posso dizer para você que isso não é fácil, Verdade. mas o fato da gente estar indo bem no mercado e tá passando segurança para os clientes, eles começam a nos procurar, Uhum, tá certo? sim. Então, assim, acho que isso tem sido uma via de mão dupla, né? A gente tá ali em busca deles, a gente tenta participar de grupos da alta sociedade, a gente tenta entrar com um patrocínio ali dentro de uma sociedade, ou dentro de um lead, ou de um conselho regional de medicina, para tentar estar no meio ali, estar sendo visto, é a questão, para ser visto, né, para ser lembrado tem que ser visto. Exatamente. Então a gente tem tentando se inserir nesses meios aí, e aí tentando fazer sempre o melhor para o nosso cliente, para que eles também busquem a gente, porque o cliente de alto padrão, ele é um pouco mais difícil, dificilmente ele vai até você. Muitas vezes você tem que ir buscar ou ir na porta dele, porque ele não vai sair de casa para ir numa construtora tentar negociar um apartamento com você, a não ser que ele queira muito. Isso é Então, verdade. Vitor, você falou logo no começo da nossa conversa um pouco sobre a questão do network, né? Da capacidade de você de estar nos ambientes corretos, na confraria, no tênis, etc. Tem algum caso, algum exemplo, de repente, que nos passar alguma história, né? Em que, de fato, o network, ter boa relação, foi decisivo você fechar um grande negócio? Rapaz, sim. Você vê uma coisa bem simples, né? Mas uma mudança de academia. Certo. Né? Por exemplo, eu malhava numa academia dessas de bairro. E aí, por comodidade, resolvi mudar para Green Life, hoje lá no próprio Rio Mar. E lá eu comecei a encontrar diversos clientes. Olha só. Né? E com menos de um ano de academia, eu consegui vender lá um imóvel de alto padrão para um dos clientes que já era da própria construtora, ou aí você acaba encontrando às vezes um permutante, né? Então você acaba estreitando o relacionamento com essas pessoas que você vê todo dia, cumprimenta, fala, conversa, tira uma dúvida, ajuda numa necessidade, né? Um boleto que ele não recebeu, o cara tá te vendo ali, pô, daqui que ele vai entrar em contato com relacionamento, ele tá dizendo, meu irmão, o cara da Moro do Bem tá aqui, eu vou lá e peço para ele, aí o cara fica satisfeito que você ajudou ele de uma forma, aí, na hora que ele precisa do imóvel, opa, excelente ponto. Vai eu vou sempre procurar lembrar. com a pessoa que me ajudou na hora que eu precisei. E tá ali do Então, ladinho, né? É verdade. E às vezes você tem que deixar de achar que você tem que estar sempre pedindo. Não, às vezes você tem que estar oferecendo, né? O cliente de alto padrão, se ele achar que você é só mais um sanguessuga ali que quer se aproveitar Não vai fechar. ele não vai fechar. Mas a partir do momento que você traz network para ele também, como por exemplo, eu tenho um permutante que ele trabalha com lotes. E aí ele tem dificuldade de vender lotes numa cidade X. Mas eu conheço uma turma lá igual, fala com esse pessoal aqui que eles trabalham muito bem lá e eles vão te ajudar a vender lá. O cara, poxa, o cara já me ajudou aqui numa demanda que não tem nada a ver com ele. Né? O cliente que, por exemplo, ele é um excelente cardiologista e de repente tem um cliente aqui que ele precisa, procura esse médico aqui que ele é um excelente cardiologista. Então você vai tendo network entre eles. Com isso também você vai ganhando espaço nesse meio, entendeu? Automaticamente eles vão começar a falar do Vitor entre si, entendeu? Exatamente. E aí eles vão dizer, não, foi ele que me ajudou a arrumar o imóvel, inclusive me ajudou na tua consulta. É isso E aí mesmo. vai. Eu vou dizer assim, uma coisa besta que às vezes eu faço, que eu me fiz de doido, e eu vou pra uma consulta com um crachá no pescoço. Aí quando eu olho assim, eita, esqueci de tirar o crachá. Aí o médico vai te perguntar, tu trabalhando, rapaz, trabalho na Moro. Tu acredita que eu vi um imóvel deles e tal, sabia que tu trabalhar, tu pode passar as informações pra mim? Claro. Eu posso. Gatilho. E aí você já, Perfeito. às vezes você já consegue
fechar um negócio ali, numa consulta médica você vai. Só um gatilho mental, né? Assim que você bota na cabeça do cara. É de fato você se mostrar interessante, não interesseiro, né? É isso. Exato. Acho que a Acho pegada que é essa é a frase. Você falou Se exatamente mostrar isso. interessante e não interesseiro. Eu entendi aqui na tua fala que a construção de uma venda não é uma construção desesperada. Tem que fechar semana que vem, eu vou buscar a pessoa. Você constrói um relacionamento mesmo. Tipo, um ano você fechou lá na academia, né? Uma venda de um cara lá que você se relacionou lá, e construiu um relacionamento lá na própria academia. Então, assim, é uma construção. Você gerou confiança, ele confia em você, você confia nele, e aí no momento certo, opa, lembrei do Vitor. Que você falou, né, Ricardo? Lembrei do Vitor ali em múltiplas situações. Porque ele se colocou presente em cada uma delas, né? Então, acho que Exato. o jogo é esse mesmo. Aí você tá presente ali junto com ele no dia a dia. Total. Na hora que ele precisou de algo, assim, ele nunca ter comprado nada com você, você foi lá e ajudou. Você ajudou. Né? O que eu digo muito pra equipe. Às vezes a equipe tá ofertando, tá ligando pro cliente. Ah, o cliente já comprou. Perfeito. Ele é seu cliente ideal. Mas como assim? Ótimo, é. Eu digo, olha, pergunta se ele já recebeu o brinde dele. Pergunta se ele tá precisando de alguma coisa. Se ele tá tendo alguma dificuldade durante esse período que ele comprou. Que você vai ganhar confiança que possivelmente o corretor que vendeu, recebeu a comissão e esqueceu. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhando na equipe ali para tentar fazer eles se aproximarem e conversar mais com o cliente, focar menos em produto. Né? Que às vezes o cliente ele já chega com a dor dele certa, mas ele não tem na mente dele o que é que ele está procurando. Né? De repente, acontece muito, por exemplo, cliente de alto padrão. Às vezes o cara já mora num apartamento grande, próximo à beira-mar, né? Com tudo de comodidade. Mas o elevador vive emperrando. É uma dor dele, né? E é uma dor dele. Então tem cliente que já chega perguntando qual é a marca do elevador que vai ser lá. Olha só. Ou seja, ele já deu uma dica ali. Opa, ele tem problema com os elevadores dele lá. Ou possivelmente é isso. Quantas vagas de garagem tem? Às vezes a pergunta do cliente tá indicando a dor dele. Cara, falando aqui até uma dor. Isso é lá de casa do meu irmão. O meu irmão, ele comprou um apartamento que ele queria. Tipo, é o último andar, não tem ninguém pisando em cima dele, né? Que o pessoal fala muito. Só que a vaga de garagem dele é a pior que tem do prédio inteiro. Inteiro. Perfeito. E isso é uma das maiores dores dele. Ele, inclusive, está pensando em se mudar só por causa disso. Por quê? Porque não A consegue vaga- mais mudar a vaga. A né? vaga de garagem dele é numa parte onde todo mundo passa com o carro de compra. Então, o carro dele corre risco de uma criança quebrar qualquer coisa do carro, de alguém passar ali com a bicicleta e arranhar. Ela não tem nenhuma proteção como as outras têm. Entendeu? A dele é justamente onde você desceu, você vai passar para pegar o elevador. Então, você passa por ela toda hora, você praticamente bate no carro dele. E olha, uma coisa que ele odeia é que alguém toque no carro dele. Eu não tenho noção, não. Então, essa é uma dor dele. E aí, tem cliente que já compra o apartamento pela vaga. Pela vaga. É verdade. Ele pede para ver o mapa de vagas, para ver qual é a melhor vaga. Porque, por exemplo, não tem como você ter 100% das vagas boas. Não tem. Não dá, não tem espaço para isso. Sim. Verdade. Né? Então, às vezes, num prédio, de repente, tem 1, 2, 3 unidades que todas as vagas são soltas. Só Pode que o ter. erro dele, quando ele comprou esse Né? apartamento, é que ele queria tanto o apartamento que ele esqueceu de olhar onde era a vaga. Sim, Você já- Ele já- só olhou a vaga quando ele precisou Faz usar o sentido, apartamento faz e sentido. entrar. E aí pegou as vagas, às vezes, do lado da parede, É. que você só entra de ré. Ai, Nossa, E ele aí, odeia, cara. Não tem noção, não. E é onde é passagem pra todo mundo. É uma coisa assim. Às vezes tá muito próximo do elevador, mas onde passa o carrinho de compra. É. E aí... não ajuda. Não, E aí, é agora que ele conseguiu, porque ele quase quebra tudo lá com o síndico dele. Faz sentido. De colocarem pelo menos umas tartarugas ao redor. Mas isso não empata como os outros têm uma proteção melhor. Entendeu? Até a gente falando assim muito de perfis de cliente, né? A gente às vezes tem que ter um relacionamento bem maior. Só que corretor ele não tem tempo. Ele tem meta pra bater, ele tem que entrar o VGV dele, ele tem conta pra pagar. Então ele tem que fazer as coisas às vezes em curto prazo. Como é que você coloca essa dinâmica? Eu tenho que fazer um relacionamento melhor, mas eu tenho que vender muito rápido. Então, o corretor, às vezes, ele tem aquela ideia de ver o último dia como se fosse amanhã. Né? O que acontece? Você, às vezes, tem um mês bom, onde você vende 2, 3 apartamentos, e você tem um mês que você não vende. Né? E aí é onde ele tem que entrar com o planejamento dele, onde ele tem que saber separar. Tipo, ele tem que ter o planejamento financeiro dele, dos custos mensais, né? No mês que ele vendeu bem, ele faz uma reserva. Por quê? Porque no mês que ele não estiver bem, se ele não tiver com reserva, ele transparece isso para o cliente.
ele fica mais nervoso, ele fica em mais agilidade, ele pressiona mais o cliente para comprar, porque ele está precisando daquele recurso para fazer o pagamento no final do mês. Então, se ele consegue se planejar, ele trabalha mais tranquilo. Isso passa mais segurança para o cliente. Se ele consegue tirar uma parte do que ele ganhou para investir nele, ele também ganha mais espaço com o cliente, né? Então, é a questão mesmo, acho que eu poderia dizer, é a turma conseguir fazer um planejamento financeiro, onde tirar um percentual para guardar, um percentual para investir, um percentual para estudar, né? Assim, acho que como toda profissão, você vê hoje, o corretor de imóveis é uma das poucas profissões que você pode dormir pobre e acordar rico. É verdade. Qual é a profissão que você tem isso? Nenhuma. Nenhum médico consegue fazer isso. Pode ser um empresário. O cara pode, de repente, ter uma sacada ali e lançar um produto no mercado que não estava dando certo. De repente, esse produto viralizar e ele ganhar espaço. Mas isso é um achado. Já o corretor de imóveis, não. Literalmente, ele pode estar sem dinheiro nenhum hoje e amanhã está com muito dinheiro na conta. Isso por conta de uma venda. Só que como é que você constrói esse espaço? É estudando. O médico, ele estuda no mínimo 10 anos para começar a ter um retorno financeiro. E às vezes o corretor, ele não quer estudar. Ele não quer ler um livro, ele não quer fazer um curso, ele não quer gastar 3, 4 mil reais num curso em São Paulo. E talvez aí que o corretor se diferencia, né? Aquele bom mesmo que estuda, se capacita, vai e navega ali à frente dos demais, né? Exatamente. Né? Essa percepção. E a gente tem a política lá de estar sempre estudando, estar incentivando, né? Meu próprio gestor mesmo, que é o André Coutinho, que é um cara bem renomado no mercado imobiliário, ele está sempre estudando, ele está sempre indicando livro, ele está sempre mandando os cursos para a gente fazer, e a gente vai acompanhando, a gente vai agora em abril para fazer um curso, a gente está no G4 Flex, quer dizer, um curso de 11 mil reais. Vitor, é um valor muito alto, mas você vai mudando de patamar. Sim. Né? Você vai ganhando credibilidade no mercado, Perfeito. você vai ganhando mais confiança. Perfeito. E com isso você vai ganhando espaço. E até para acessar grandes clientes, você tendo um curso desse, você fala, eu tenho esse curso. E o cliente de alto padrão, você não vai começar da noite pro dia. Exatamente. Você vai ter que ganhar espaço e vai levar um pouquinho de tempo. Por exemplo, hoje mesmo com 15 anos de mercado, eu ainda tenho muito chão pela frente para inserir fortemente ainda no mercado de alto padrão. Isso é verdade. É verdade. Aproveitando aqui, acho que até falou aqui de finanças, né? Vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Porque a gente tem aí alguns patrocinadores que vão ajudar a dor desse corretor que tá precisando se capacitar e se organizar financeiramente. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui hoje nosso patrocinador Hubex Studio, que é a casa, né, que cedia o Ponto de Conexão nesse podcast. Então, você que é de Fortaleza, região metropolitana aqui do estado do Ceará, precisando gravar algum podcast, um programa, enfim, criar seu conteúdo audiovisual, procure aqui a casa do Hubex Studio, que é um time totalmente capacitado, bem como também uma estrutura totalmente completa. Temos também aqui a Nordeste Invest. A Nordeste Invest, nosso segundo patrocinador, é o principal portal de notícias focado em investimentos e finanças do mercado nordestino. Então, traz uma visão global, traz uma visão nacional, mas sempre com boas notícias, dando todo realmente um panorama de como anda a economia do Nordeste. Temos também ali, já para justamente apoiar esses corretores e tudo mais, né, a B3X Investimentos, que é um time de assessores de finanças pessoais. Então, se você está de fato querendo buscar construir seu orçamento, construir uma organização financeira para poder você conseguir de fato ali ter maior segurança, maior estabilidade, bem como também conseguir ver o seu dinheiro render muito mais e ser melhor potencializado, busque um time da B3X, que eles estão totalmente preparados para te atender. E por fim, nós temos a Conecta Milhas. Conecta Milhas é a nossa empresa aqui que agrega dois grandes enfoques. O primeiro enfoque é um serviço mais concierge, mais premium, onde você contrata a Conecta e ela vai cuidar de toda a sua viagem, seja profissional, seja pessoal, enfim, desde emissão de milhas, hotéis, roteiros, e enfim, toda a parte mais burocrática de vistos, etc. Então, todas as experiências conseguem te apoiar, bem como também em contrapartida, tenho créditos, tenho pontos, tenho cartão, e não sei como eu consigo transformar isso em milhas e como eu consigo viajar usando isso. Então, ali a Conecta também vem para poder te assessorar nessa questão de como você consegue potencializar os seus créditos e pontos de cartões, por exemplo, em milhas e como isso vai de alguma forma se converter em como você consegue viajar mais e melhor, gastando cada vez menos, tá? Esses são os nossos patrocinadores. E agora voltamos à programação normal com a Raquel dando prosseguimento. Falando assim, até como eu comecei, né, um pouco. Eu comecei no mercado na área imobiliária e, tipo, ninguém nem me deu norte. Só falaram assim, vai. Tu é comunicativa, tu abre a boca, Vai. a galera gosta certo, de né? ti, vai. E
E não é nem que eu bolei um sistema como é que eu chegasse ao cliente. Eu meio que ficava, como é que eu consigo acessar esse cara que tem muita grana? Aí eu comecei a estudar perfis, profissões, né? A forma de como eu chegaria, abordaria eles. E eu comecei a fazer coisas de tipo, chegar em restaurante, sentar em mesas grandes, pra quando o restaurante lotasse, principalmente em São Paulo, ali perto da Faria Lima, o povo ia pedir para sentar na minha mesa. E ali geralmente descia executivos, diretores, gente de cargos altos da empresa. E a partir daí eu começava a fazer uns network diferentes, network de alto padrão. Né? E tipo assim, o ticket que eu vendia, ele não é questão de ticket altíssimo padrão, mas ele era um ticket de tipo, o cara tinha 40 minutos para decidir comigo e comprar uma média de 150 a 200 mil reais. E ele não tinha essa necessidade de investir naquilo, ele não vai morar naquilo, porque não era um produto que ele conseguiria morar. Só que o ticket que eu alcançava era o ticket do cliente que conseguia comprar 3, 4 milhões de uma vez. E eu consegui nessa forma, né? Aí, assim, falando até de quem está começando no setor, quais são as dicas que você dá a essas pessoas que querem entrar nesse ramo de alto padrão, né? Para eles começarem, mas começarem pelo menos assim, não só vai. Rapaz, assim, aí agora eu vou fazer uma propaganda das marcas, né? Você que deu 3 patrocinadores excelentes que ajudam nesse mercado. Uhum. Nordeste Investimentos, o corretor, para ele estar no meio, ele tem que ser um investidor, Sim. né? A Conecta Milhas, porque ele precisa conhecer um pouco do mundo, viajar, para poder conversar com esse cliente que viaja muito, Sim. né? E às vezes uma dica que você pega aqui, que você dá para esse cliente que está sempre viajando, rapaz, por que tu não utiliza o teu cartão para fazer isso, para tu ganhar mais espaço, ou tu ter mais sala VIP? Quer dizer, uma coisa que às vezes o grande empresário, ele não tem tempo para parar para ver isso. A B3 Investimentos, porque hoje o cliente muitas vezes ele chega com dinheiro para você, olha, eu tenho 400 mil para investir aqui em imóvel, mas eu quero saber se vale mais a pena investir no imóvel ou deixar na bolsa. E aí, se você não souber conversar, você não souber argumentar, que ele pode fazer as duas coisas e ter retorno, sem dispor, às vezes, assim, às vezes você tem aquela visão que você tem que tentar convencer o cara a não investir na bolsa e investir no seu imóvel. E a conversa não é essa. Se você entender bem, ele tem que, na verdade, usar o dinheiro dele para investir na bolsa, pegar a rentabilidade, pagar a parcela, porque a gente se rende, é mais barato do que o que rende a bolsa, ele investir bem, se ele estiver bem acompanhado com a B3, por exemplo, né? Ele vai estar investindo bem, vai tendo um bom retorno financeiro, então com o retorno ele vai estar pagando a parcela, ou seja, ele vai estar ganhando nas duas pontas. Perfeito, é né? isso aí. Então acho que para isso acho que é um bom começo Estudo, ele né? entender um pouco Educação, né? do que vive a educação. tudo. Educação é tudo. Excelente. Buscar conhecimento. Vitor, estamos chegando aos nossos finalmente do episódio, mas acho que antes de concluirmos, eu tenho sempre uma pergunta que eu gosto de entender ali da visão do executivo, do gestor, enfim, né? O que é que você entende que são as tendências que o futuro reserva para o mercado imobiliário? Ali, tanto seja de tecnologia, seja de mercado, seja de perfil, enfim. Quais são as tendências que você entende que o mercado de alto padrão, por exemplo, aqui do Nordeste, vai acreditar e vai cada vez fortalecer cada vez mais aqui nos próximos anos? Eu acho que é um mercado que vai investir muito em sustentabilidade, né? Como, por exemplo, a gente investe no água do ar-condicionado que a gente recolhe e utiliza para irrigação das plantas, né? A gente tem uma das nossas obras, o selo verde, fator verde do município, né? Que a gente recicla, usa energia solar, recolhe a água da lavanderia e dos ar-condicionados. Questão da inteligência artificial, eu acho que você tem que estar atento aí para essa novidade, porque ela está sendo usada para diversas áreas e para o mercado imobiliário não é diferente, né? Tá atento aí às novas tecnologias, tá sempre estudando. Eu acho que isso é uma grande tendência do mercado aí. Hoje é a inteligência artificial. Perfeito. Eu vejo hoje, pelo menos nos corretores, né? Que eles só ligam. E eu não vejo mais o cliente atender como antes, não. Eu não vejo de maneira nenhuma. E você manda o WhatsApp pro cliente também. Não responde. Se você não tiver a história do gatilho, né? Exatamente. Para fazer o cliente se atentar e alguma coisa. Alguma coisa. Porque a ligação, hoje a gente mesmo não quer mais atender ligação. Exatamente. Né? Mas a gente sabe que ainda funciona. Eu sou uma pessoa mesmo que se um corretor tentar me ligar para vender qualquer coisa, ele nunca vai conseguir. Porque eu só atendo se eu tiver o número salvo no meu telefone. Isso. E eu conheço muita gente que tem esse perfil semelhante. Às vezes a gente tá num bom... Vou falar por mim, tá?
Às vezes a gente não costuma atender ligação. Mas às vezes você tá num bom dia, ou ligou de 2, 3 números diferentes, ou às vezes um dos números que ligou é parecido com um número que você conhece. E de repente você resolve atender. E aí, se você não for muito assertivo na sua comunicação, você perde aquele momento. Isso é verdade. Então, assim, aí as pessoas diminuíram Verdade. a questão de atender a ligação, Uhum. mas ainda atende. Sim. E aí pode ser porque ela tá num dia bom, pode ser porque ela achou um número parecido, pode ser naquela hora ali ela tava de boa e resolveu atender. Pode ser que você insistiu demais e, rapaz, quem é que tá insistindo tanto aqui? Vou acabar Aconteceu atendendo. alguma coisa. Ou aconteceu alguma coisa e vai atender. Então, assim, tem N fatores aí que você pode buscar. Fazer um fluxo de cadência, aí perguntas com gatilho, textinho atrativo, fazendo... Eu tenho um excelente investimento para você que você não pode ficar de fora. Um exemplo, né? Posso te mandar um pouco mais de informações? E aí, de repente, aquela pessoa estava com recurso na hora ali para investir e você manda a mensagem. Você não sabe. Sim, Pode ser que sim, pode ser que não. Então, tem exatamente. grandes pontos aí que você pode trabalhar para fazer dar certo. Meu pai dizia que se pelos primeiros 90 segundos você não conseguisse ser interessante para a pessoa, esqueça, você nunca vai fechar nada com ela. Ele usava muito isso na política, né? Ele tentava conversar com as pessoas e ele meio que se auto-monitorava, né? Para ele tinha 90 segundos. E eu peguei muito disso. Se nos primeiros 90 segundos eu não pegasse ponto em comum com o cliente, eu falava de comida. Eu acho que eu já disse até pro Edu uma vez. Porque todo mundo come, todo mundo gosta de comer. Eu não conseguia de jeito nenhum pegar um ponto em comum com aquela pessoa específica. Eu ia falar qualquer coisa em relação à comida. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa come, ela gosta e ela vai dar alguma opinião. E aí era onde eu conseguia pegar um gancho com pessoas para comprar alguma coisa comigo. Né? Porque se eu não conseguisse ponto em comum, pra mim eu já sabia que a venda não ia acontecer. Engajar. Eu acho que esse é o grande ponto, Raquel. Achar o ponto em comum. Saber se os filhos estudam na mesma escola que o seu. Saber se você anda nos mesmos lugares. Saber se um lugar que você já viajou e ele foi. Né? Uma comida, que aí acho que essa dica foi a melhor de todas. Porque todo mundo come, né? Verdade. E às vezes você pode pegar ou numa comida saudável, ou numa comida que ela é unânime normalmente, que é o camarão. Né? Acho que Sim. quem não come camarão é só porque a pessoa tem alergia. É Mas verdade. a maioria gosta, né? Então... E também a questão da comida saudável hoje em dia tá muito Tem algo na de moda, fato, né? É verdade. E aí você Eu tenho pode- um é casal de ponto bem clientes. interessante. Eu tenho um casal de clientes que já compraram comigo várias vezes. E uma vez a esposa dele me falou que o filho de 13 anos gostava do Messi. Aí acabou que eu fui numa viagem e eu trouxe uma blusa que tinha o nome do Messi. Aí eu trouxe essa blusa específica pra ele. Já tinha negociado, já tinha ganho minha comissão. Tudo. E eu sabia que eu ia me encontrar com ela dias depois. E eu trouxe, porque eu não tava em nenhuma negociação com eles mais. Aí eu entreguei pra ela, quando eu entreguei pra ela, ela comprou mais 3 apartamentos. E é isso. E, É tipo, isso, você... porque eu lembrei do filho dela. É aquela história, né? Às vezes o cliente pode esquecer seu nome, mas ele não vai esquecer o que você fez por ele. É a experiência. Exatamente. Então, Verdade. Então, É um estamos grande encerrando. ponto. Acho que aquela dica final, né? Qual foi, de repente, o maior aprendizado que você queria falar aqui, ao longo dessa tua carreira, dessa tua jornada de como gestor comercial? Que você queria passar aqui para o público, né? De repente, para poder não fazer mais por esse caminho, ou fazer por esse caminho, se deu muito certo. Fala para essa câmera que ela é sua. Boa. Então, pessoal, a dica que eu posso dar para vocês é o quê? Estudar, né? Tá sempre antenado. Buscar entender de gente, tá certo? E fazer network. Agora, para você fazer network, você tem fatores aí que vão te ajudar, né? Como a Raquel falou, a história dos 90 segundos, né? É você chegar com um sorriso no rosto, Verdade. apertar a mão firme, ser uma pessoa interessante, como ele falou também. Eu acho que esses são pontos principais aí para você crescer no mercado imobiliário. Excelente. Vitor, agradecemos a tua atenção, né? E Eu por que ter agradeço aceito a o nosso oportunidade. convite. Estar aqui com vocês hoje, Foi um prazer. nesse podcast aí bem renomado, que está crescendo bastante. Amém. Amém. Eu espero que quando vocês estiverem lá no alto, lembre de me chamar novamente. Sempre. Pra estar aqui. Pode deixar, gente já é conversar parceiro da mais um gente. pouco. Sempre, amigo. Perfeito, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 gente. pessoal.